Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. Você já sabe que a gente tem um encontro para encerrar a semana falando um pouquinho de saúde, qualidade de vida, obtendo sempre dicas para melhorar o nosso bem-estar. Nesta semana, o nosso assunto é sobre audição e os impactos que pode causar, caso houver aí algum problema relacionado à perda auditiva. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu tenho a satisfação de receber a fonoaudióloga e audiologista Tassiana Ribas. Seja muito bem-vinda ao Equilibre-se, Tassiana. Boa noite. Muito obrigada, com certeza é uma satisfação para nós, profissionais da área, estar aqui falando um pouquinho, ajudando as pessoas através de orientações que às vezes não chegam até eles, no dia a dia, e que são extremamente importantes para a prevenção da saúde auditiva. Com certeza. Tassiana, nem sempre as pessoas têm essa exata percepção, da importância da audição, de ouvir bem e quanto isso pode impactar no cotidiano de um modo geral. Como é que você observa todo esse cenário? O que acontece, Pelo fato da perda auditiva muitas vezes acontecer de forma silenciosa e de forma gradativa, a pessoa ela demora muito tempo para buscar uma ajuda e para perceber que aquilo realmente está impactando na vida dela. Ou a gente ainda tem muito a cultura de se acostumar com aquela situação. Eu sei que eu não escuto muito bem, mas é assim mesmo, é o meu normal. Então, a pessoa acaba nos procurando, geralmente, quando isso realmente já está num nível mais elevado de alteração e que realmente ela sente muita dificuldade na hora, principalmente, de se comunicar com as pessoas. Então, porque hoje a comunicação ela é fundamental para qualquer situação e para qualquer idade. Às vezes a gente pensa, um idoso que tem uma perda, mas já não tem o porquê mais a gente investir nisso e tudo mais. Ao contrário, porque a pessoa idosa ela acaba trazendo para ela uma situação muito diferente de vida, que muitas vezes causa para ela depressão, dificuldades sociais de interagir com as pessoas, e isso vai tornando o dia a dia dela mais difícil e essa pessoa vai ficando muito mais doente, e às vezes isso vai acarretando outras coisas no organismo dela. Então a gente tem que estar muito atento, quando a gente convive com pessoas dessa idade, principalmente, buscando entender aquele contexto e resolver isso. É importante estar atento a alguns sinais, algumas características. Isso, tu vai perceber que aquela pessoa se isola, que aquela pessoa não quer mais sair, porque às vezes ela tem vergonha de ficar pedindo para repetir. Porque às vezes ela vai no mercado, ela não entende o que a pessoa do caixa fala, então ela começa com aquele isolamento, começa a ficar mais quieta, nos almoços de família já não conversa, não interage mais tanto. Então são pequenos detalhes que tu vai percebendo no dia a dia que isso pode estar impactando na saúde geral daquela pessoa e principalmente na saúde mental daquela pessoa. E aí a gente também acompanha as outras fases da vida, o adulto, o jovem que então está ativo no mercado de trabalho, que estuda, que a comunicação é extremamente importante. Aí a gente se debate muitas vezes com o preconceito, de você não assumir aquela situação, ter vergonha de buscar uma ajuda, de buscar uma solução para aquilo e às vezes se obrigar a conviver com aquela situação ali que gera uma dificuldade, um desconforto, um esforço que às vezes não precisava estar acontecendo. E a gente tem a fase inicial, que é os bebês e as crianças. Aí é a fase fundamental de desenvolvimento, onde a gente precisa que essa criança tenha uma audição boa, ativa, funcionante, para que ela se desenvolva bem em todas as fases da vida dela depois. Principalmente nesse desenvolvimento inicial de fala, de comunicação, a fase escolar, de aprendizado, Então, a audição, ela acompanha nós desde o nosso nascimento até os últimos dias de vida. E ela impacta de uma forma assim que, infelizmente, ainda não se dá tanta importância para isso. Interfere em tudo no cotidiano, Isso aí.
E como que pode ser feita a abordagem? Por exemplo, as pessoas de mais idade, né, Tassiana? Como é que você orienta para que isso possa ser feito de uma forma tranquila, até mesmo diante de uma circunstância de ter um pouquinho de receio, né? Ou do idoso mesmo, por exemplo, não querer falar sobre isso. Mas como que pode ser feita essa abordagem? Eu acho que é fundamental, primeiro, a gente mapear essa dificuldade, né? Então, através de um exame auditivo, por exemplo, a gente conseguir mostrar dados para essa pessoa, né? De que realmente, olha aqui o que a gente está enxergando no exame, né? Há uma alteração. E aí contextualizar o que essa alteração pode trazer de prejuízos, de dificuldades no dia a dia, né? E muitas vezes eles vêm e relatam coisas do seu dia a dia onde a gente consegue mostrar para eles, sim, olha aí, essa é uma dificuldade por causa da perda auditiva, né? E eu acho que o fundamental é possibilitar que essa pessoa sinta a visão assim nova da solução auditiva, por exemplo, né? Que ela consiga, por exemplo, testar uma solução, que ela consiga experimentar o que é ouvir melhor. Eu acho que aí é um grande passo, porque daí às vezes a pessoa não vai ser na hora que ela vai decidir buscar essa ajuda, mas ela vai perceber, aquele dia que eu fiz, né, que eu fui lá, busquei ajuda, eu percebi como eu ouvi melhor. Então aí a gente já começa a abordagem. E claro, sem dúvida aquela pessoa que já tem netos, que muitas vezes tem dificuldade de conviver, né, com os netos, não escuta, né, não consegue brincar, interagir. Então eu acho que tem muitas questões aí que a gente vê relacionais entre família, entre pessoas que a gente gosta de verdade, quando a gente mostra o quanto isso pode ajudar e melhorar essas relações, a pessoa já olha de uma maneira diferente. E o ideal é que isso aconteça o mais cedo possível, certo? Sem doutora? dúvida, né? Então, no momento em que tu começa a perceber que há uma dificuldade, né, de entender, de se comunicar, que as pessoas em volta, né, a família principalmente, percebe essas dificuldades, é importantíssimo a gente já buscar alternativas, né? Como eu digo, fazer um exame, ver o que está acontecendo, investigar com o médico, com os profissionais habilitados, para realmente o quanto antes a gente poder intervir, né? E não deixar que isso... Porque a gente sabe que quanto mais tarde as coisas acontecem, mais difícil é do nosso cérebro entender, do nosso cérebro trabalhar, né? Porque quanto mais idade a gente vai tendo, o nosso cérebro vai ficando mais lento, né? O processamento auditivo do som é mais lento. Então, quanto antes a gente conseguir intervir nisso, gerar um estímulo novo para esse cérebro, melhor. Com certeza. E em relação à pandemia, Tassiana, a gente vive aí um momento desafiador e como é que você percebe aí essa questão da demora por procurar ajuda, né? E do mesmo modo, essa questão dos estudos que já sinalizam em algumas relações da Covid com sintomas aí de vertigem, zumbido. Como é que você está acompanhando isso? Em relação à pandemia e à saúde auditiva, a gente tem duas questões, né? A primeira delas é o quanto as pessoas que têm dificuldades auditivas, que têm uma perda, uma deficiência auditiva, tiveram mais dificuldades para ouvir por causa do uso da máscara. Tá? Porque geralmente essas pessoas elas se apoiam muito na parte visual. Elas acompanham muito o movimento da boca na hora da comunicação. Então, se perdeu isso, porque tu sai na rua, as pessoas estão com a máscara, tu entra numa loja, numa farmácia, no mercado. Então, acaba que para essas pessoas ficou mais difícil, sem essa pista visual. A gente sabe também que tem estudos que mostram o quanto a máscara piora o nível de audição. Então, ela atenua de 10 a 12 dBs, dependendo do tecido da máscara. Então, uma pessoa que já tem uma dificuldade vai ouvir pior aquele som que está saindo, né? Vai ficar mais difícil para ela entender. Hoje, geralmente, a intensidade, o volume do som que a gente escuta numa conversa normal está entre 40 e 50 decibéis, tá? Com a máscara, se a gente botar mais 12 aí, fica pior, né? Vai lá para 62. Então, quem tem a deficiência auditiva vai se sentir mais prejudicado, não vai entender, tá? Em relação às consequências, né, da doença em si, do Covid para a perda,
a gente ainda não tem estudos que realmente nos digam assim como que ela age, como o Covid age no sistema auditivo, tá? Isso ainda é uma incógnita, né? Até porque tem várias regiões do mundo fazendo diferentes estudos com diferentes públicos, né, de diversas maneiras, tá? Idade, gênero, quem se vacinou, quem não se vacinou, quem teve isso, quem não teve aquilo. Então, ainda é uma coisa que tem muito a se pesquisar, assim como a própria doença, né? Mas a gente já sabe que a perda auditiva, ela tem como fator de risco doenças virais. Tá? Então, doenças que a gente já conhece, cachumba, sarampo, rubéola. Então, já são há muito tempo, para nós que somos da área, fatores indicativos de perda. Então, uma pessoa que chega para nós e relata que teve uma doença viral, a gente já precisa olhar de outra forma. Né? Claro, quando a gente vai descartando, né? A gente vai fazendo essa pesquisa, essa investigação das possíveis causas. Então, a gente sabe que o Covid, ele pode sim atuar de alguma forma. A gente só não sabe bem como que ele está agindo e quais são realmente os sintomas, as ações que ele vai gerar depois. Porque aí a gente pode ter esses sintomas que tu relatou, como a vertigem, a tontura, o zumbido, que são sintomas, né, de que alguma coisa não está legal no sistema auditivo, assim como a gente pode ter realmente as alterações auditivas, né, a perda auditiva, o grau da perda, saber em que região do ouvido essa perda está atingindo. Então é tudo isso ainda que a gente precisa estudar e realmente ter certeza de como que ele vai atuar. Né? E a gente já sabe também que na maioria dos casos ele é uma perda também tardia, né? Então a pessoa que teve Covid agora, ela pode ainda vir a desenvolver essa alteração, assim como outros sintomas que o Covid traz, né? Mais para frente, né? A gente pode ainda ter consequências da perda auditiva ao longo dos anos. Então, hoje a gente recomenda que qualquer pessoa que tenha tido Covid, que tenha passado positivado, faça uma avaliação auditiva. Né? Acompanhe pelo menos uma vez ao ano aí para a gente poder ter se precaver, né, do que, já que a gente ainda não sabe bem como ele vai agir na saúde auditiva, para a gente estar de olho nisso aí. Com certeza. E o que vale é procurar ajuda, e porque tem muitas opções de tratamento, certo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas, Tassiana. Hoje a gente sabe que a perda auditiva, dependendo da região do ouvido que ela acomete, ela não tem uma cura, ela não tem um tratamento, tá? Principalmente quando é a região mais sensível do ouvido, tá? Que é onde o som realmente é mandado para o nosso cérebro. Ou seja, a gente chama isso de células ciliadas, lá dentro da nossa cóclea, no ouvido interno. No momento em que essas células elas são atingidas, né, e elas perdem a sua função, a sua eficiência, a gente já começa a ter sinais de perda auditiva. Né? Então, dependendo da região, do tipo de célula que ela pega, a gente vai tendo a perda auditiva. Assim como se pegar alguma região de nervo auditivo, né, do cérebro e tudo mais. Tá? Então, geralmente, a maioria das perdas auditivas são nessa região do ouvido e elas são irreversíveis. Tá? A gente tem alguns casos de perda auditiva que são nas partes mais externas do ouvido. Ouvido médio, tá? Orelha externa, que aí é possível, sim, dependendo de cada pessoa, alguns tratamentos com medicamento, com cirurgia, né? A gente sabe que tem a parte ali do tímpano, dos ossículos, que tudo isso hoje, com a medicina bem avançada, a gente já consegue estar utilizando próteses, né, nesses ossos, tá fazendo algumas intervenções cirúrgicas e medicamentosas que são possíveis de melhorar a audição dessa pessoa. Mas, claro, isso tudo diante de uma avaliação médica com o otorrinolaringologista, tá? Já para quem tem, então, uma perda irreversível, hoje a melhor solução são os aparelhos auditivos. Então, os aparelhos auditivos são equipamentos, né, eletrônicos que trazem uma amplificação sonora para essas pessoas que já não ouvem tão bem. Né? Então, aquele som que ele está ouvindo baixinho, a gente vai tentar aumentar esse som para ele ouvir melhor. E, claro, daí as próteses auditivas, com o avanço da tecnologia,
elas estão cada vez mais modernas, né? Hoje em dia elas possuem conectividade com celular, com TV, com som do carro. Elas estão tentando se adaptar a esse novo mundo, né? Onde a pessoa precisa da tecnologia, onde ela só utiliza o celular para tudo. Então, hoje a melhor solução para quem tem dificuldade nesse sentido é a prótese auditiva. Que daí sim, a gente vai estar analisando essa perda, essa pessoa, o dia a dia dela e vai estar fazendo a indicação mais adequada aí, relacionada ao que ela quer investir e o que ela precisa no dia a dia dela ali para ouvir melhor. Certo. Em meio ao nosso dia a dia, alguns comportamentos, algumas posturas podem auxiliar, inclusive na prevenção de muitos problemas, né, Tassiana? O que você citaria aí como principais cuidados e que podem ser estimulados desde a infância e que ajudam aí a cuidar melhor da nossa saúde auditiva? Sem dúvida, a primeira coisa que a gente precisa fazer para monitorar a nossa audição é o exame, tá? A audiometria. Então, qualquer situação, seja, né, a criança até o adulto, o idoso, é possível a gente estar realizando esse exame, onde a gente já vai conseguir ter uma visão geral de como que está essa audição, né? Saber o quanto essa pessoa está ouvindo, se ela estiver com uma perda auditiva, o quanto de perda que ela tem, o grau dessa alteração e o tipo dessa alteração, que é aquilo que eu te falei, em que região do ouvido que ela está tendo a perda. Né? Então, esse é o primeiro passo, que aí a partir disso a gente inicia a investigação com um médico ou com algum profissional que seja necessário encaminhar, né? Para ver a causa, ver quais são as soluções, se vai ser cirúrgica, se vai ser a prótese, né? Hoje a gente tem os implantes cocleares também, então que cada vez mais está sendo possível ter acesso a isso, né? Porque antigamente era algo muito assim, por ser importado, por um valor muito alto. Então hoje os planos de saúde já cobrem. Então a gente está conseguindo ter mais acesso a isso também, né? E a gente existe no Brasil hoje um plano de acompanhamento, principalmente das crianças, desde que elas nascem, né? Então, quando a criança nasce, ela já tem que sair com o primeiro exame feito, que é o teste da orelhinha, tá? Então, é aí que a gente já começa a monitorar o indivíduo. Ok, né? Deu alguma alteração, aí a gente começa os passos também com essa criança. Vai fazer um exame mais complexo, vai investigar, vai botar prótese, não vai? O que a gente vai fazer com essa criança? Mas o ideal é que toda criança ao nascer faça esse teste e, se der alteração, continue na investigação, que provavelmente ela vai ser encaminhada para exames mais específicos, né? A gente sabe que o bebê ele não responde à audiometria, né? Então a gente tem outros exames que participam dessa investigação, tá? Então, eu acho que isso é o principal. Aí sim, no dia a dia tu vai ter esses sinais que a gente já conversou antes, né? Algumas dificuldades que vêm de detalhes, né? Eu não escuto mais o passarinho cantar. Eu não escuto mais a chaleira chiar. Né? O que está acontecendo? Né? Às vezes deixou lá a panela queimar. Nem escutei que estava queimando. São pequenas coisinhas do dia a dia que tu vai percebendo, né? Principalmente com o idoso e o jovem também, né? Em todas as situações de comunicação na escola, na faculdade, no trabalho, dificuldade para falar no telefone. Então a gente vai percebendo isso, esses sinais básicos e que muitas vezes a gente não dá importância. Tudo bem, um dia que outro, se eu estou mais gripada, se eu estou mais trancada. Mas se isso acontece sempre, por que não fazer um exame e ver como está isso? Né? E claro, hoje a gente sabe que a audição ela está muito suscetível, tá? Então, com o passar dos anos, a gente está muito exposto, né, a uma poluição sonora, a uma poluição do ar, a alimentos não tão saudáveis, a hábitos não tão saudáveis. Então, tudo isso vai acarretando ali no organismo da pessoa, que pode gerar aí sim uma suscetibilidade maior a desenvolver um problema auditivo. E daí, se você tem problemas genéticos já na família, hereditários, já tem o vô, já tem o pai que tem problema. Então, tem uma série de situações hoje em dia que a gente já vê que podem contribuir para isso e que a gente pode estar evitando.
A questão do fone de ouvido também, né? Manter um volume. Quando a gente fala em poluição sonora, né? A poluição sonora, ela está elencada pela Organização Mundial da Saúde como uma das principais poluições, tá? Hoje no mundo. Ela já é um problema de saúde pública, tá? Então, ela vem a poluição do ar, da água e a poluição sonora. Tá? Então, por quê? Porque hoje em dia tudo é movido a som, a comunicação, a áudio, a tecnologia, né? A gente vê principalmente nas grandes cidades os jovens, né, que ficam muito tempo num ônibus, num trem, no metrô, sempre com fone de ouvido, tá? Então, isso sim também já tem estudos que mostram a tendência, né, de ter sim esses jovens terem perda auditiva mais cedo, né? Em função do tempo que eles utilizam, então que é muito tempo e num nível de som muito alto, né? Então o que a gente precisa cuidar é o nível desse som e o tempo, se a gente conseguir fazer pausas, né? Ah, tá ali já 1 hora usando o fone, dá uma descansada, tira uns 15 minutos, né? Higienizar bem esses fones, né? A gente tem a mania de largar o fone em qualquer lugar, guardar no bolso, na gaveta, né? Então, isso é importante porque isso traz bactérias para o nosso ouvido e pode desenvolver infecções. Então, tudo isso assim são detalhes que a gente precisa começar a dar uma cuidada, olhar de uma forma um pouco diferente. Porque é difícil a gente falar, porque a música é uma coisa que a gente gosta, é diferente de um ruído, né? Que você trabalha numa indústria. Então, a música, quanto mais alto, parece que melhor para você, né, relaxar, escutar. Mas a gente precisa, assim, tentar dar uma moderada. Com certeza. Tá? Isso aí. Eu gostaria que, para a gente já ir para o encerramento, Tassiana, você falasse um pouquinho mais do papel da fonoaudiologia, né? Você que também atua na área de trabalho, é audiologista, a importância que tem, principalmente nesse período todo de pandemia, mas sempre permanente, né? A atenção contínua a esses pacientes aí com problemas auditivos. Eu acho o fonoaudiólogo ele vem com a missão de tratar a comunicação, né? De manter a comunicação saudável. E hoje vários aspectos contribuem para uma comunicação eficiente, né? Então a fono ela trata todos esses aspectos, desde a parte da fala, da linguagem, da voz, né, a parte dos músculos da face, e a gente está começando a entrar em outras áreas que também fazem parte, né? Então a audiologia ali é a parte também grandiosa, porque se você não ouve bem, você não se comunica bem, né? Você não consegue ter uma comunicação efetiva. E aí a gente começa a abrir esse leque. A fono do trabalho, então, é uma das minhas especialidades, afinal, a gente tem hoje o ruído como um dos principais causas de perda auditiva também em todo o mundo, dentro das indústrias, né? Então, eu acabei me especializando, tenho hoje a minha empresa, Mais Saúde Ocupacional, que desenvolve esse trabalho direcionado para as pessoas que estão dentro da empresa, né? Cumprindo as normas, as leis que já existem há muito tempo e tentando trazer uma atenção especial para esse público em relação à sua audição. Tá? E além disso, aí a gente tem a parte também de reabilitação, de diagnóstico, que é aquela partezinha ali que eu te falei dos exames. Então, hoje eu também sou fonoaudióloga, audiologista, trabalho na ProAudio Erechim, onde a gente tem sim essa missão de tentar levar para as pessoas mais conforto, uma melhor qualidade de vida, através do diagnóstico auditivo, né, se há uma perda ou não, e qual a solução que a gente vai trazer para essa pessoa. Claro, sempre aliado aos médicos otorrinos, que é quem faz toda essa investigação ali, além dos exames, né? Então, hoje, a gente tenta, através desse trabalho aí todo, né, de desenvolvimento desde a criança até o idoso, para que realmente a gente consiga trazer um pouquinho mais de qualidade de vida e, principalmente, que a gente consiga atuar na prevenção. Tanto dentro das indústrias, na parte do trabalho, como na parte mais de diagnóstico, na parte mais clínica que a gente fala. Muito bem, o que vale é procurar ajuda mesmo e manter qualidade de vida muito melhor, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui, Tassiana. Obrigada por ter se disponibilizado a conversar um pouquinho com a gente e esclarecer pontos tão importantes.
Com certeza, eu que agradeço. Estou à disposição sempre, tanto na ProAude como na Mais Saúde Ocupacional. Para qualquer dúvida, a gente vai estar recebendo as pessoas aí de braços abertos. Muito bem, eu quero agradecer também a sua participação, você que acompanhou o nosso programa. Desejo uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Cuidem-se e fiquem bem.